Voltando aqui a gravar. Pronto, pessoal. Dando continuidade aí, nós vamos agora falar nos antidepressivos, tá? Os antidepressivos, eles são usados aí na famosa depressão, né? Coisa que a gente já falou, né? Transtorno que nós já falamos, né? Que ele divide aí, ele classifica o transtorno depressivo em 3 classificações, né? A depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave, né? Na depressão, recapitulando para vocês, na depressão leve, não ocorrem mudanças tão significativas na vida, por quê? Porque o paciente com depressão leve, ele vai conseguir desenvolver suas atividades cotidianas, vai conseguir desenvolver suas atividades profissionais, tá? Controlando a doença, controlando a depressão. E daí, quando ele observa que ele está com alguns dos sintomas mais intensos, daí ele vai, ele busca o psiquiatra, busca o psicólogo, se ele não estiver fazendo, né, esse acompanhamento, mostrando que os sintomas estão aparecendo, e daí é feito, né, o esquema medicamentoso. Caso ele já faça o uso da medicação, né, que está controlando, que está deixando em estado de manutenção, daí o psiquiatra pode reforçar as dosagens, tá certo? Mas ele consegue controlar muito bem a sua vida e a doença. Na depressão moderada, vai ocorrer algumas mudanças da vida e precisa, sim, de auxílio médico, né, do auxílio do psiquiatra. Então, aqui, o paciente, ele vai conseguir fazer suas atividades do dia a dia, vai conseguir trabalhar, só que ele vai apresentar crises. Luiz, ele fica nas crises, certo? Só que ele vai apresentar tempos de crise, tá? Nessas crises, que podem ser em tempos menores, como podem ser em tempos maiores, né? O paciente ele pode ter crises semanais, tá? Crises mensais, quinzenais, isso vai depender aí do controle da medicação e também da psicoterapia. Tá? Então, nas crises, vai haver o isolamento aí, como a Luísa está falando, tá certo? E o paciente, ele vai fazer uso das medicações, tá? Ele não vai, na depressão moderada, ele não vai deixar de fazer uso da medicação, ok? Então, no momento que ele está sem crise, ele consegue controlar a doença, mas só que os sintomas, eles vêm abruptos e intensos, daí o paciente entra em crise, muitas vezes, né, ele se isola, mas ele não consegue desenvolver suas atividades normais, nem profissionais, tá? E na depressão grave, né, é o paciente realmente, onde a doença, né, que está se manifestando, é a doença que toma de conta do paciente, ele não tem mais uma vida, tá? Ele vive a doença, tá? E aí ele vai apresentar as alucinações, as ilusões, além da tristeza patológica, né? Então, aqui, no paciente com depressão grave, além dos antidepressivos, para diminuir essa tristeza patológica, né, para diminuir essa alteração do humor, esses pensamentos negativos, também vem a questão dos antipsicóticos para trabalhar aí na diminuição das alucinações, das ilusões e dos delírios, tá certo? E daí, pessoal, né, como nós já vimos também, nós temos aí a causa maior da depressão, né, além dos determinantes que nós já trabalhamos muito bem, nós temos aí a questão da diminuição dos neurotransmissores, tá? Então, aqui é porque a figura tá pequenininha, mas quando vocês estiverem aí no computador de vocês, vocês vão ver melhor, tá? Que nós temos, na primeira recorte aqui, nós temos os pontinhos em azul, tá? Onde nós temos aqui o funcionamento normal dos neurotransmissores, tá? O fluxo
acontecendo, tá? E a pessoa normal. Aqui nós temos os pontinhos, vocês podem observar, eles estão mais diminuídos, né? Estão poucos, certo? E aqui nós temos um paciente com depressão, onde o fluxo dos neurotransmissores estão diminuídos, ok? Com relação às medicações antidepressivas, nós temos uma classificação desses medicamentos, tá? Nós temos os antidepressivos tricíclicos, que eles vão atuar em alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina e a noradrenalina, tá? Que trabalham na questão do humor, ok? Então, o paciente que apresenta muito rebaixamento do humor, vem essa questão, os médicos preferem, né, esses antidepressivos tricíclicos, mas na frente tem os nomezinhos separados também para vocês, tanto princípio ativo como comercial, para que vocês vão se familiarizando com os medicamentos. Nós temos os inibidores da captação da 5-HT, tá? Onde eles irão trabalhar nos neurotransmissores, no sentido de que esse fluxo dos neurotransmissores, eles voltem a ser normais, tá? Por isso que quando o paciente, né, ele faz uso de antidepressivos, eles vão ter um controle aí com relação ao humor, com relação à memória, e é por isso que nós temos essa classificação da depressão, em leve e moderada, e as pessoas conseguirem fazer uso, né, ter a sua vida em períodos mais normais, tá? Nós temos os inibidores da monoamina oxidase, que é o IMAL, onde eles trabalham na questão do controle aí da adrenalina, tá? Nós vimos, quando a gente viu o transtorno depressivo, que ele é caracterizado por diminuição da energia, tá? Então, os inibidores da monoaminoxidase, eles irão trabalhar em dar energia a esse paciente, tá? Fazer com esse neurotransmissor, né, a adrenalina aumente, né? O neurotransmissor não, a adrenalina aumente, tá? E nós temos os antidepressivos atípicos, certo? Que eles são antidepressivos mais caros, comercialmente eles são mais caros, porém ele tem também uma vida, né, bem curta, uma vida útil bem curta. Daí, muitas vezes, é necessário tomar mais, fazer uso durante o dia mais vezes, né, do medicamento, tá certo? E os demais, tanto os tricíclicos, quanto os da captação, quanto os da IMAL, eles têm uma vida mais longa, e daí o paciente precisa fazer uso de menos comprimidos durante o dia. Os tricíclicos, Luiz, eles vão trabalhar na questão do controle dos neurotransmissores, a noradrenalina e a serotonina, tá? Que são responsáveis aí pela questão do equilíbrio do humor, tá? Então, por isso que os pacientes com depressão, eles apresentam um humor rebaixado, né? A tristeza patológica, os pensamentos negativos, muitas vezes a vontade de morrer, tá? É devido a esse rebaixamento aí dos neurotransmissores. Os efeitos colaterais com relação a todos esses neurotransmissores, tá? Todos eles, tanto os tricíclicos, quanto os inibidores, quanto os da IMAL, e também os atípicos, eles vão causar o quê? Sedação, tá? Deixa assim. Eles vão causar sedação, certo? Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês com relação a nós da enfermagem, a observação dos medicamentos, tá? Eles já causam essa sedação. Então, nós temos que ver até onde esse paciente está com os sintomas controlados,
certo? Com os pensamentos negativos controlados e com a questão de não ter uma reatividade, tá? Eles podem apresentar convulsões, erupções alérgicas, tá? Principalmente aí os tricíclicos e os inibidores de humor, que eles causam o que muitas vezes chamam uma reação de queijo, que eles ficam com umas descamações na pele. Nos desenhos não passa aqueles queijos com os buraquinhos, né? Então a pele ela fica com esse aspecto, tá? Hipotensão, disritmias cardíacas, vertigem, ansiedade, náuseas e disfunção sexual. Tá? Com relação a essas disfunções sexuais, alguns pacientes que apresentam depressão leve, eles têm uma certa resistência a fazer uso dos antipsicóticos, tá? Dos antidepressivos, certo? Daí, muitas vezes, né, os psiquiatras passarem ansiolíticos, certo? Devido a essa disfunção sexual que é muito característica nos pacientes que fazem uso de antidepressivos, tá? E daí, pessoal, nós temos alguns tipos, né? Princípio ativo e comercial, como eu falei para vocês, tá? Dos antidepressivos tricíclicos. Nós temos a imipramina, que é o tofranil, a amitriptilina, tá? Que é o amitril, triptanol, nome comercial, a clomipramina, que é o cló, tá? Esses três são distribuídos na farmácia do CAPS, tá? Esse ludiomil mais atenção secundária, tá? Pedido realmente. Nós temos aí o citalopram, né, como inibidores da captação do 5-HT, tá? Que ele vai trabalhar aí na questão dos neurotransmissores, certo? Nós temos a fluoxetina. A fluoxetina, ela tanto entra na questão dos antidepressivos, como também dos ansiolíticos, tá? Ela entra nos dois grupos. Aí, veja bem, pessoal, creio eu que eu já falei para vocês, né, quando nós já falamos dos transtornos alimentares, nessa questão da fluoxetina, de muitas vezes as pessoas usarem no sentido de emagrecer. Então, elas chegam no CAPS pedindo a fluoxetina porque elas querem perder peso, porque elas querem emagrecer. Nós temos que orientar essas pessoas que chegam nesse intuito, que na realidade ela não faz emagrecer, tá? Elas diminuem a ansiedade, diminuindo a ansiedade, né, o paciente faz, se ele comia mais devido à ansiedade, agora ele vai comer menos, tá certo? Nós temos também a paroxetina e a sertralina, né, esses 4 primeiros são distribuídos no CAPS. Nós temos aqui os inibidores da IMAL, tá? Que eles vão atuar nessa questão, né, de dar força, de dar maior ânimo a esses pacientes depressivos, devido, né, à característica aí da falta de energia, que é tão conhecida nos pacientes depressivos, tá? E nós temos aí esses nomes, esses princípios ativos e os nomes comerciais, certo? Eles não são muito distribuídos no CAPS, eles são mais realmente a pedido, mais a atenção secundária, tá? Porque os médicos, eles preferem, né, essa questão também de dar ânimo, eles tentam os de recaptação, tá? Do 5-HT. Caso não surta um efeito desejado, eles entram aí na IMAL, tá? Assim como no caso também dos atípicos. Como eu falei para vocês, né, são medicamentos mais caros, tá? E tem uma vida mais curta. Daí, tendo que o paciente fazer uso dos medicamentos várias vezes ao dia,
certo? Tranquilo com relação aos antidepressivos? Tô só falando aqui, viu? Vocês vão se manifestando aí. E daí nós temos, né, outro grupo, que são os tranquilizantes ou ansiolíticos, né? Hoje nós não usamos muito, né, entre nós profissionais, esse termo tranquilizantes, tá? Nós usamos mais entre nós o termo ansiolítico, tá? Mas no senso comum, né, para a população, nós podemos usar aí os tranquilizantes no intuito de serem, né, os ansiolíticos aí, ok? E daí, pessoal, o que é que os ansiolíticos causam no paciente, tá? Que faz uso deles. Logicamente, os ansiolíticos, eles são usados para os transtornos de ansiedade, tá? Então, vários dos transtornos que nós já vimos, né, como transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, vamos ver as fobias, toque, usa-se os ansiolíticos, tá? Aí, um cuidado que nós devemos ter maior com os ansiolíticos é na questão da ingestão do álcool, tá? Nenhum medicamento psicotrópico, ele é recomendado a ingestão de álcool, tá? Ele ser usado, né? E também o paciente fazer uso de álcool. Essa recomendação, ela deve ser maior com os pacientes que fazem uso de ansiolíticos, ok? Por quê? Porque o álcool, ele causa no nosso organismo quase os mesmos sintomas que os ansiolíticos. Então, daí a causa de muitos pacientes que fazem uso de ansiolítico e ingerem álcool entrarem em coma alcoólico, tá? Devido a um reforço dos sintomas no nosso corpo, tá? No nosso cérebro. Então, veja lá. Os ansiolíticos, o que é que eles fazem no nosso cérebro? Eles diminuem a ansiedade, né? São ansiolíticos, vão diminuir a ansiedade. Eles induzem ao sono, então, a pessoa que faz uso de ansiolíticos, elas se tornam mais sonolentas, tá? Elas podem desenvolver aí a narcolepsia, que é o sono em excesso, tá? Vai já, Eduardo, um cuidado que nós devemos ter com relação ao paciente, à pessoa que trabalha em máquinas pesadas, fazer uso de ansiolíticos, tá? Porque ele pode realmente ter um sono aí, uma falta de atenção, tá? Do estado de alerta. Também pessoas que trabalham dirigindo, tá? Não, recomenda-se não fazerem uso dos ansiolíticos devido realmente a essa indução do sono, tá? Além disso, eles causam relaxamento muscular, então todas aquelas tensões, né, que a nossa mente apresenta e o nosso corpo responde como dores musculares, tá? Os ansiolíticos, eles vão fazer com que essas dores, muitas vezes, sejam amenizadas devido a esse relaxamento muscular. E além da redução do estado de alerta, né, que onde a pessoa ela fica menos hipervigilante, tá? O cuidado também que nós devemos ter em pessoas que tanto trabalham dirigindo quanto trabalham em máquinas pesadas, tá? Pode falar, Eduardo. Professor, em relação ao álcool e os ansiolíticos, é porque um potencializa a ação do outro, é? Porque é isso que nós vamos falar agora, Eduardo. Quem já bebeu, quem já fez uso de ingestão, né, de álcool, sabe ou já sentiu que o álcool ele vai fazer os mesmos efeitos. Ele vai diminuir a ansiedade, ele vai induzir o sono, ele vai trazer um relaxamento muscular, né, que as pessoas, né, até tem aquele ditado, né, vamos beber para esquecer os problemas, devido, né, a essa diminuição da tensão muscular e diminui a redução do estado de alerta. Então, veja que o álcool, ele vai fazer os mesmos efeitos dos ansiolíticos. E daí, o que é que vai causar? É como se
houvesse uma intensidade com relação a esses efeitos, quando se usa o álcool associado, tá? Aí, respondendo à pergunta de Eduardo, é como se houvesse uma sobrecarga de todos esses efeitos no nosso cérebro, e daí o paciente, ele vai relaxar tanto, ele vai ficar tanto em redução de estado de alerta, ele vai apresentar tanta sonolência, que daí ele pode desenvolver aí o coma alcoólico, tá certo? Aí vocês podem pensar, né? Até em outra turma me perguntou, então, melhor do que fazer uso de ansiolíticos é beber álcool, né? É fazer uma ingestão de álcool. Na verdade, não é, né? Porque a gente sabe dos malefícios que isso, né, a ingestão de álcool vem a acarretar, tá? E, logicamente, os ansiolíticos, eles fazem esse efeito, só que com mais intensidade, tá certo? E também perduram muito mais, né? Porque eles vão, né, o tempo de vida dos medicamentos, né, não se compara aí a uma ingestão alcoólica, né? Totalmente sem noção essa comparação, ok? Tranquilo, Eduardo? Sua pergunta foi respondida? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Aí, pessoal, é esse alerta, né, que nós temos aqui nesse slide, certo? É importante notar que esses efeitos dos ansiolíticos, principalmente os ansiolíticos do tipo benzodiazepínicos, não podem ser ingeridos, né, misturados com álcool, tá? Porque a pessoa tende a desenvolver aí o estado de coma, tá certo? E aqui também fala, né, a questão. Aqui fala a questão das pessoas que trabalham, né, em máquinas pesadas, que trabalham dirigindo, a questão de não fazerem uso de ansiolíticos, tá? Devido, né, à indução, né, do sono, a redução do estado de alerta, tá? Com essas pessoas que precisam, né, diante do seu trabalho, da atenção, né, e de não poderem dormir, ok? E aí, pessoal, nós temos alguns tipos. Nós temos alguns tipos, né, de nomes comerciais e medicamentos e princípios ativos, né? Nós temos o diazepam, que ele entra como ansiolítico e antidepressivo, né? O bromazepam, tá? E os dois são, o lorazepam, são distribuídos aí na atenção básica, os demais entram aí na questão da atenção secundária. Pode falar, Eduardo. Os diazepam, eles também são usados para crises convulsivas, né? Também, tá? Mas mais usado do que ele nas crises convulsivas são o que a gente vai ver agora, que é a carbamazepina, tá? Que é um estabilizador do humor, certo? Ele é muito usado nas crises convulsivas, tá? Até a questão aí, que a gente vai falar um pouquinho entrando aí na política, com relação a essa carbamazepina, tá? Então, pessoal, nós vamos entrar no nosso último grupo aí, que são os estabilizadores do humor, tá? Os estabilizadores do humor, eles irão trabalhar aí nos transtornos bipolar, tá? Principalmente aí na fase de mania, onde o paciente vai ter que ter um controle dessa instabilidade do humor, né? Onde são os estabilizadores do humor que vão fazer com que o paciente não fique nessa alegria exacerbada, né? Ele tem um controle maior com relação a essa alegria. Todos são com prescrição médica, tá certo? Todos são com prescrição médica, com prescrição do psiquiatra, tá? E aproveitando essa pergunta de Jéssica, pessoal, é uma coisa que nós devemos estar sempre orientando, né, a nossa equipe,
principalmente se nós da enfermagem formos os coordenadores da saúde mental, né, no município, essa questão de estar orientando esses médicos, né, do hospital geral, das unidades de saúde, a não estarem distribuindo de forma exacerbada essas medicações, né, que elas são medicações controladas, o próprio nome já diz, né, então elas realmente devem ser controladas. E, infelizmente, nós observamos um descontrole com relação a essas prescrições medicamentosas e, consequentemente, né, como é que eu posso dizer? O acúmulo desses medicamentos nas casas das pessoas, tá certo? Por haver esse descontrole aí nas receitas, tá? Então, é aquilo que a gente já falou na política, né? A gente tenta orientar para que essas medicações realmente se controlem, e esse é o nosso papel. Mas, infelizmente, o médico, né, por ser amigo do paciente, está lá no supermercado, aí fala, não, me dá uma receita de diazepam, me dá uma receita de Rivotril, me dá uma receita, né, de Aldol, e daí o médico vai dando, o paciente vai fazendo estoque dentro de casa, né, vai faltando para os que também precisam, tá? Então, a gente tem que estar orientando os nossos colegas médicos nessa questão do controle com relação a essas prescrições medicamentosas, tá? E realmente só fazer o paciente que vai para a consulta, que o psiquiatra vê que realmente ainda precisa daquela medicação e tudo mais, tá certo? Pode falar, Eduardo. A maioria desses medicamentos que a gente viu hoje, eles são prescritos por receitas azuis, né? Isso, azuis e brancas, tá? Onde as azuis, a gente orienta o paciente a tirar uma cópia, tá? A tirar uma xerox e ficar com ele, porque, né, ele só é uma folhinha, tá? E daí, essa folhinha, ela fica retida na farmácia, e daí a gente orienta o paciente a tirar uma cópia, porque ele fica com a cópia, né? Porque às vezes ele muda de médico, né, como nós já vimos aí, quando a gente viu urgências e emergências, a questão de se mudar aí de psiquiatra, de médico, e daí ele leva a copiazinha para mostrar a medicação que ele tomava, tá? A receita branca sempre vem a segunda via, então a farmácia fica com a primeira via e o paciente fica com a segunda via, não precisa ele tirar a cópia. Não pode ingerir, exatamente, não pode ingerir com álcool, tá? Com bebida, tá? E daí, pessoal, nós vamos, né, para os estabilizadores do humor, com bebidas alcoólicas, exatamente, não pode ser ingerido, tá? E daí nós vamos para os estabilizadores do humor, que, como eu falei, né, usado na bipolaridade, principalmente na fase de mania. Então, são substâncias utilizadas para manutenção da estabilidade do humor, não sendo essencialmente antidepressivas nem sedativas, tá? Elas vão trabalhar no controle do humor, certo? Então, é por isso que o paciente bipolar, quando ele está na fase de depressão, né, que o psiquiatra acha que ele tem um diagnóstico de depressão, daí ele toma antidepressivo. Daí o paciente mudou a fase, tá? Vai para a fase de mania, onde a gente viu que a família acha que ele melhorou, mas na realidade ele não melhorou, ele saiu da fase de depressão, está na fase de mania, então tem que ser inserido os estabilizadores do humor, né, nesse esquema medicamentoso. Ele vai fazer uso dos antidepressivos e dos estabilizadores do humor, tá? Se esse paciente ele também, né, apresentar alucinações, aí também vai ser vai ser inserido os antipsicóticos, tá? Então, daí a importância de sempre estar avaliando o paciente com relação a esse esquema medicamentoso, tá? E daí a gente tentar realmente quebrar essa rotina, né, dessa disseminação de receitas, tá? Sem muitas vezes ver o paciente, ok? Então, aí, ele é indicado, né, os estabilizadores do humor, eles são indicados, né, nos transtornos bipolar,
né, principalmente aí nos episódios de mania, euforia, onde ele vai fazer um controle aí, onde ele vai trabalhar no controle aí do humor exagerado, da alegria exagerada, certo? E daí, pessoal, nós temos 3 tipos clássicos de estabilizadores do humor, que são os carbonatos de lítio, tá? A carbamazepina e o valproato, certo? E são eles 3 que nós iremos trabalhar. Com relação aos estabilizadores do humor, nós temos que ter uma atenção com relação a gestantes e puérperas, tá? E lactantes, tá? Que gestantes não podem fazer uso de estabilizadores do humor, porque eles apresentam uma interação medicamentosa aí com o feto, e ele pode apresentar malformação, tá? Então, daí, como política de redução de danos, que se o paciente apresenta crises intensas de bipolaridade, que essa mulher não venha a engravidar. É a nossa maior orientação, tá? Porque ela não vai poder fazer uso durante toda a gestação, e daí ela vai passar toda a gestação em crise, ok? Também com relação à amamentação, certo? Então, muitas vezes vai se preferir, né? Dependendo do caso desta mulher, vai se preferir que ela não amamente, tá? E volte a tomar os medicamentos, tá? E isso vendo aí a questão da política de redução de danos. Veja, eu não estou dizendo que pessoas com, né, as mulheres com transtorno mental não podem amamentar, né? As que fazem os estabilizadores do humor, como elas já passaram toda a gestação em crise e vão continuar, né, o período de amamentação aí sem poder fazer uso desses medicamentos, então, de preferência, pensando na mulher, tá, no transtorno, na política de redução de danos, que ela faça o uso dos medicamentos e, infelizmente, não amamente, tá? Né, nós temos que ponderar, né, essa visão aí, tá certo? Então, isso é com relação a todos os estabilizadores do humor, tá? O carbonato de lítio, né, ele é um composto de íon orgânico administrado por via oral na forma de carbonato de lítio. Ele controla a fase de mania, bem como a fase de depressão, e é uma profilaxia para o transtorno bipolar, tá? O tratamento do carbonato de lítio, ele é indicado para bipolaridade, certo? E ele é contraindicado na gravidez, na lactação. Ele é contraindicado também para os pacientes que apresentam problemas renais e cardíacos, ou cardíacos. Daí a importância de nós, quando estarmos fazendo a triagem, tá? A gente, ou então, preenchendo lá o prontuário de enfermagem, nós perguntarmos a questão do paciente faz uso de outras medicações, além das medicações para controle mental, tá certo? Devido a algumas interações medicamentosas com outros medicamentos, né? Então, a gente faz as anotações e daí o psiquiatra vai analisar, tá? Então, pacientes que fazem uso de lítio, quando eles vão fazer eletro, pode dar um resultado falseado, tá? Pode dar um resultado falso. Então, o eletro, ele não fica fiel, tá? Porque o lítio, ele traz induções aí, né, com relação às... Como é que vocês aprenderam no encefalograma? No eletro, as linhas, né? Aquelas linhas T, ondas Q. As Aqui você derivações. já... Ótimo! Ai, esse menino é demais, tá? E também, pessoal, pacientes que fazem, que apresentam problemas de tireoide, tá? E fazem uso de carbonato de lítio, é preciso ter um controle com relação a esses níveis aí da tireoide, tá certo? Quem tem hipotireoidismo não pode fazer uso do carbonato de lítio,
tá? E daí os médicos, né, e a enfermagem também pode estar fazendo isso, mas é mais uma prescrição do psiquiatra, a questão de estar fazendo, né, os níveis, exames para ver os níveis aí da tireoide, tá certo? E como nome comercial do carbonato de lítio, nós temos aí, né, o carbolítio-1, o litiocar, o carbolim, o neurolítio-1, tá? Então, o princípio ativo é o carbonato de lítio, o nome comercial, nós temos esses tipos aí. Outro estabilizador do humor, nós temos aí a carbamazepina, que a carbamazepina entra aí na pergunta de Eduardo, tá certo? A carbamazepina, ela é usada também como anticonvulsivo, tá? Aí, um olhar que nós devemos ter para a atenção básica, né, a questão do matriciamento, tá? É que muitos pacientes que fazem uso da carbamazepina como anticonvulsivo, eles não precisam ir para o CAPS para pegar essa medicação, tá? Porque convulsão não é um problema mental, é um problema neurológico, tá? Então, se não é problema mental, não tem que ser tratado no CAPS, ok? Mas muitas vezes, né, a estratégia que não trabalha com matriciamento, pelo simples fato de a pessoa vir pegar uma receita de carbamazepina, né? A carbamazepina é lá no CAPS. Então, vão para o CAPS, tá? Muitas vezes eles nem querem saber por que o paciente usa carbamazepina. Se é por um problema mental, né, para controlar o humor, ou se é pela questão de convulsões, certo? Então, é carbamazepina, manda para o CAPS, tá? E fica o paciente lá com convulsão, né, com problemas convulsivos, pegando uma receita de carbamazepina, tá? Que não é um problema mental, tomando a vaga de um paciente que tenha problema mental, certo? Então, mais uma importância aí da gente estar entrando na política e fazendo a questão do matriciamento nas estratégias de saúde, tá? Então, a carbamazepina, que é o famoso também Tegretol, ele é utilizado na epilepsia, né? Como também no transtorno bipolar, tá? Para controlar aí essa fase de mania característica aí da bipolaridade. E por último, nós temos o ácido valproico, né, que ele não se conhece exatamente o mecanismo da ação do ácido valproico, tá? Porém, né, ele atravessa a placenta e é excretado no leite materno. Por isso que o grupo de estabilizadores do humor, né, já é bem conhecido de não poder ser usado tanto por gestantes quanto por lactantes. Tá? E não se sabe, na verdade, o que ele vem a causar no feto, tá? Mas como os demais estabilizadores do humor causam má formação, então associa que o ácido valproico também vem a causar aí essa má formação, tá? O ácido valproico, ele é indicado como tratamento de epilepsia e também na bipolaridade, ok? Aí, pessoal, o ácido valproico, ele tem como nome comercial aqui, ó, que eu coloquei aqui, Depaquene e Valpaquene, tá certo? E aqui, a carbamazepina, ela tem como nome comercial Tegretard ou Tegretol, tá? Os 3 tipos de estabilizadores que nós trabalhamos, tanto o carbonato de lítio, quanto a carbamazepina, quanto o ácido valproico, todos eles são distribuídos aí na atenção básica, são distribuídos aí na farmácia do CAPS, tá? Tranquilo, pessoal, com relação às medicações?